Didática significa arte de ensinar. Esta frase é hoje repetida, a maioria das pessoas não sabe nem quem é que disse isso. Está aqui há mais de 400 anos, dita por Comênio. Jan Amos Komensky, ou Comênios, nasceu na Morávia, região da Europa Central, pertencente ao antigo Reino da Boêmia, atual República Tcheca. Religioso cristão, é conhecido como o pai da didática moderna. Suas obras expressam um período de transição da Idade Média para a modernidade. Nelas, retoma os antigos gregos e latinos e os transpõe para seu momento histórico em uma área pouco valorizada na época, a didática. O período em que ele viveu é um período em que há uma grande evolução e uma grande transformação social em termos de descobertas científicas. É um momento muito forte da astronomia, a ciência da natureza, quando se descobre o processo de circulação do sangue do corpo humano, o momento das grandes viagens, no período de descoberta de novos países, de novas terras, é o período em que o homem, de certa forma, começa a pensar por si mesmo, de certa maneira independente de Deus, da lei divina, e começa a se passar do teocentrismo para o antropocentrismo. O mundo passava por amplas reformas em diversas áreas: filosofia, economia, política e nas ciências. O trabalho começava a deixar o modo de produção servil para algo próximo ao assalariado. Do artesanato, movia-se a manufatura. O mundo transformava-se em grande mundo, com muitas descobertas e novos conhecimentos. A palavra didática significa, pela sua etimologia grega, arte de ensinar. A palavra magna significa grande, enorme. Por quê? Porque ele queria expressar o tempo em que ele estava vivendo. O tempo era grande, ele estava se tornando enorme, estava se tornando um cosmos, estava se tornando um universalis. Então ele escreveu uma didática magna, isto é, uma didática que abrangesse todo o conhecimento daquele período em que ele vivia. O subtítulo da didática magna é Tratado da arte universal de ensinar tudo a todos. Por quê? Porque ele queria que todos aprendessem a ler, escrever e tivessem acesso a esse novo conhecimento. E por isso, para entrar para a escola esse novo conhecimento, era necessário que houvesse uma didática do mesmo tamanho, isto é, uma grande didática. A obra didática magna, ela tem que ser lida com cuidado por quem quer estudá-la, porque se a gente a ler com os olhos de hoje, sem se reportar ao século XVII, dificilmente nós a entenderemos. Por quê? Ela se constitui de 4 planos. O primeiro são os fundamentos filosóficos e teológicos da didática. O segundo plano são os princípios gerais da didática. O terceiro é a didática específica das artes, da religião, das ciências, da linguagem. E o quarto plano são os planos de ensino que nós conhecemos até hoje. O primeiro princípio da didática magna, obra mais importante de Comênio, é a observação da natureza, especialmente a árvore, o sol e a ave. A natureza é sábia e deve servir de modelo ao homem. Portanto, o modelo da nova didática surge fora dos muros da escola. Para Comênio, o professor lê a vida externa e a leva para a sala de aula. O segundo princípio, ele diz: quem é que imita a natureza? O sapateiro, o coureiro, o ourives, o artesão, o pintor, o escultor, isto é, para constituírem as suas obras, eles seguem o modelo da natureza, imitam a natureza, imitam a ave. Portanto, são artistas, são artesãos. Terceiro passo, quem é que não imita a natureza? Nós, professores.
Ele diz, os professores são a aberração da natureza. Porque eles não imitam a natureza, eles não seguem a natureza, eles não obedecem ao ritmo da natureza. Quarto passo, a correção para nós professores. Professores, imitemos o artesão, que não é professor, que imita a natureza, que é sábia. Então, esses são os fundamentos da didática num primeiro momento. O segundo modelo da didática que Comênio apresenta é o relógio. É evidente que não é o relógio nosso atual, é o relógio com as engrenagens. E ele se encanta com o relógio porque ele diz como uma máquina construída pelo ser humano consegue imitar a natureza. O relógio marca o dia e a noite e as horas, o nascer e o pôr do sol. Ele diz por que a escola não pode ser como um relógio? Em que há os alunos, os professores, a coordenação, a direção, e todos funcionam como se estivessem numa engrenagem perfeita. As grandes engrenagens, as menores, as mínimas, todas andam em harmonia. Mas é o período também em que se inventa, em que se descobre, em que se institui socialmente a imprensa. E Comênio se encanta com esse novo artefato humano a tal ponto que ele quer mudar até o nome da didática. Quer que ela se chame didacografia, porque ele diz, a prensa é aquela que imprime o conhecimento no papel. O professor, por sua didática, deve ser aquele que imprime na cabeça dos alunos o conhecimento. E toma o novo invento econômico, político, social da imprensa e quer transpô-la para a sala de aula para que se torne o modelo do professor. A voz do professor é a tinta que imprime. O aluno é a folha em que é impresso o conhecimento. Os intervalos, os recreios é a virada da página. A página precisa secar, o aluno precisa pensar e vai fazendo toda a descrição do livro da aula como se fosse uma imprensa que imprime os livros. Quando você perguntou por que ele é o pai da didática moderna, porque ele foi capaz de ler o seu tempo. A didática não é uma técnica de sala de aula, a didática é uma leitura de mundo. Me faz lembrar Paulo Freire hoje, que antes de ler a letra, antes de ler a escola, tem que ler o mundo. A criança, o jovem, o adulto, antes de se letrar, ele tem que ler a vida, ler o mundo. Comênio fez uma leitura de mundo. E a didática de Comênio não é uma técnica de ensino, é uma leitura de mundo na perspectiva da filosofia, da ciência, da religião, dos inventos humanos, do relógio e da imprensa. Então, a didática dele é muito mais do que uma técnica de ensino, é um método de ensino, tanto assim que ele diz que a didática é a arte de ensinar. Depois ele diz, é a arte de ensinar e de aprender. E conclui, didática é a arte de aprender. Por quê? É como semear nos espíritos o conhecimento. Se semeado e dadas as condições, ele se desenvolve e cresce. Com a didática magna, Comênio pretendia reformar as escolas. Para isso, queria que os conhecimentos científicos que surgiam fossem levados aos alunos não pela imposição, mas com satisfação e alegria. Então, ele quer mudar essa postura de apenas aprender por aprender, mas começa a mostrar que o conhecimento, que o conteúdo que o educando vai adquirindo, deve servir para a vida. Isto é, deve ser algo que vai para além da escola. O conhecimento em si não está na escola. O conhecimento entra para a escola sob a forma de conteúdos, de teorização, de princípios, de normas, de regras, de conhecimentos abstratos, que o aluno tem que se apropriar,
mas que isto deve voltar depois para a vida. A didática magna era também uma obra política. Comênio acreditava que a educação era a chave da mudança social. Para ele, a educação, a religião e a piedade eram os grandes instrumentos para a salvação do homem. A visão de homem que Comênio tem é um homem novo, cujo destino maior é a vida eterna, o céu. Este homem novo, para conquistar a vida eterna, ele propunha que, em primeiro lugar, fosse um homem instruído. Por isso, todos deviam saber ler e escrever, às vezes contrariamente aos cristãos católicos, que não precisavam ler a Bíblia, porque a própria igreja interpretava. Ele diz, todos têm que saber ler e escrever para poder ler e interpretar por conta própria a Bíblia. Então, essa era uma das finalidades de que todos deviam ler, saber ler e escrever. Segundo, além de instruído, o homem tinha que ter religião, porque era outro instrumento de salvação. E tinha que ter uma religiosidade piedosa. Então, ele tinha 3 elementos básicos que constituíam o novo homem. Não significa que a didática dele tinha sido utilizada pelos professores do seu tempo. Em pequena medida, sim. Mas uma questão é a leitura que ele fez, a proposta que ele escreveu e depois o tempo que demorou para ainda ser implantada. Então, não é automática porque alguém percebe uma nova dimensão que ela automaticamente passa a fazer parte da escola. Demora. Quando ele faz a leitura de mundo e que ele propõe que todos sejam educados em todas as coisas, na didática magna ele propõe que todos sejam educados. Mas quando ele diz todos, ele também tem limitações. Então a primeira limitação, ele diz todos, porém só os jovens, até 24 anos. Preferencialmente os moços, secundariamente as moças também. Então já não são todos. Os jovens, moços, até 24 anos, da religião dele. Então excluía as outras crenças e excluía a idade adulta. Mas ele dizia, todos devem ser educados e propunha. Só que o todos também tem limitações para ele. Todavia, a didática tem como subtítulo a arte universal de ensinar tudo a todos. Quando ele percebeu que o todos tinha limitações, ele escreveu uma outra obra chamada Pampédia. Este livro, Pampédia, que em português significa Educação Universal, é a obra em que ele passa da didática magna, que é para a universalidade total da educação. Eu diria que em didática magna, ele traz a educação universal, mas ainda em sua forma relativa. Em Pampédia, ele traz a educação universal em sua forma absoluta. Não esquece ninguém, trabalha com todos, ele quer que todos, efetivamente, todos sejam educados. De tal forma que ele diz, todos devem ser educados em tudo, totalmente. A palavra Pampédia vem do grego, pela sua etimologia, pan significa tudo, todos, totalmente, e paideia, educação. Então a palavra Pampédia significa educação universal em português. Na Pampédia, propõe que haja professores universais, livros universais e escolas universais. Na didática magna, ele propõe que haja uma escola da infância, da adolescência, da juventude e da idade adulta. São 4 escolas, 4 níveis escolares. Na Pampédia, ele propõe 8, porque ele quer abranger a totalidade. Tanto assim que ele começa a dizer, o primeiro nível da educação é a educação dos noivos. A educação da criança deve começar na preparação para o casamento. Primeira escola, a preparação para o casamento. A segunda, a escola da puerícia, da infância, da adolescência, da juventude, da idade adulta, da velhice e da morte. Propõe 8 níveis para que
antes do nascimento e após a morte ainda se aprendesse. Isto é, a universalidade total, absoluta em todos os sentidos. E pergunta, e aqueles que nascem com necessidades, nós diríamos hoje, necessidades especiais, os cegos, surdos, mudos, os deficientes? Esses também têm que ser educados porque são filhos de Deus. Mas se houver alguém que não tem condições mesmo de ser educado, então entreguemos isso a Deus, pois é criatura dele. Até isso ele dizia. Comênio viajou por toda a Europa, bebeu em diversas fontes, viveu intensamente a transição entre a idade medieval e a modernidade, as tensões entre a religião e a ciência. A leitura de mundo que Comênio faz para transpor para a didática e para a educação tem suas fontes no Renascimento, nos gregos e latinos, e tem também a fonte contemporânea dele. Então ele dialoga, por exemplo, com Descartes, com a filosofia de Descartes, o método de condução do espírito, as regras de condução do espírito que Descartes propõe para a filosofia. Comênio se apropria, inclusive mantiveram um encontro em que cada um apresentou seus escritos e suas filosofias. E diz que foi um encontro muito interessante porque Comênio é religioso e didata e Descartes, um matemático, um pensador, um filósofo, dialogando sobre a questão do método, sobre a questão da educação, sobre a questão da filosofia. Então ele dialogava com os contemporâneos. Ele conhecia a obra de Bacon, o método, o novo órgão de Bacon, em que Bacon propõe a nova ciência pela experiência. E Comênio apreende isso e leva para a didática e diz para os professores, antes de explicar o que é uma coisa, dê para o aluno a coisa, o objeto. Depois faça o discurso sobre ela, depois faça a explicação. Então, tudo começa com a experiência, com a prática. É a nova ciência proposta, ou instituída, ou codificada, ou trazida, teoricamente, por Bacon. Comênio propõe que a didática parta sempre da vivência do educando, do conhecimento que ele já possui e de sua realidade. A concepção de professor para Comênio era de alguém que tinha um conhecimento, que tinha uma autoridade instituída socialmente, mas era alguém que se apresentava como modelo. Isto é, o aluno via no professor a imagem da perfeição. É evidente que o professor que Comênio apresenta ainda não é o professor assalariado, é o professor que, de certa forma, dá a sua aula. A gente esquece que a palavra, a expressão dar aula, nós usamos hoje tão comezinhamente como se fosse o cotidiano. Na verdade, essa expressão ela é do período de Comênio e anterior a ele, quando o professor efetivamente dava gratuitamente suas aulas, porque ele vivia da agricultura, vivia do artesanato e também dava aula. Então ele ministrava, ele oferecia graciosamente suas aulas. Nesse período, havia uma transição entre o preceptor, que educava o filho do nobre, para a educação coletiva. Comênio acreditava que se podia ensinar muitas crianças ao mesmo tempo, desde que todas pudessem ver e ouvir o professor. Comênio leu o novo modo de produção do artesanato para a manufatura e possivelmente essa visão tem influenciado o seu modo de ver como deveria ser a nova organização escolar. A didática que Comênio propõe, ela leva em conta o momento histórico em que ele viveu e as necessidades sociais da época. Tanto assim que a proposta didática dele é uma resposta às necessidades sociais, mas ao mesmo tempo uma expressão das necessidades sociais. Então a educação e a didática não são apenas a dimensão da escola que responde à sociedade. Antes de ser uma resposta, a didática e a educação propostas por Comênio são uma leitura, são uma expressão de necessidades sociais daquele momento. Por isso, quando ele propõe que todos devem saber ler e escrever, ele tem interesses econômicos, políticos, sociais, educacionais, religiosos, mas é uma necessidade social. Por quê? Porque todos devem aprender a ler e escrever
Porque há uma necessidade social de conhecer os novos mundos, as novas funções sociais, as novas dimensões de ciência, de cultura, de conhecimentos que se expressam pela imprensa. O que adianta ter livros impressos se não há quem os leia por não saber? Então, é uma necessidade social criada também por um objeto, por um invento social. E ainda, se ele diz que todos devem e podem saber ler e escrever, é também porque todos podem trabalhar. Não só os servos, não só os escravos, mas todos são capazes de trabalhar. As escolas que ele fundava, em princípio, eu poderia dizer assim que não eram tão comenianas, porque à medida que ele fazia a leitura e propunha por escrito as obras dele, nem sempre eles eram automaticamente propostas nas escolas. Mas, por exemplo, uma questão que ele levava em conta era que todos se educassem coletivamente, jovens, adultos, crianças, anciãos, isto é, que todos aprendessem a ler e escrever conjuntamente e não separado. Então, essa é uma inovação que ele propunha. E as escolas que ele propunha, elas sempre tinham um caráter religioso, necessariamente, mas ao mesmo tempo a busca da ciência, a busca do novo, a busca daquilo que estava sendo proposto. Tanto assim que ele, sendo essencialmente religioso, muitas vezes se surpreendia em contradição, e ele mesmo escreve Didática Magna: como eu, sendo um religioso que devia pregar a Deus, pregar a Bíblia, estou me envolvendo com coisas humanas, às vezes mundanas, que nada tem do reino dos céus. Porém, para ir para o céu, você tem que saber ler e escrever, você tem que ser instruído, você não pode ser ignorante. Você tem que ter piedade e você tem que ter uma crença. Então ele critica muito as universidades e diz: as universidades não propõem esse tripé. Por isso, das universidades saem mulos, burros, indômitos e indolentes, porque só se ensina conhecimento, não se ensina moral, não se ensina religiosidade. Então ele critica. Mas tem uma visão muito interessante das universidades. Em primeiro lugar, ele diz: para as universidades não devem ir todos, devem ir só os melhores. Os outros vão trabalhar a terra. Nas universidades, façam-se todos os estudos científicos e teóricos, mas o último ano das universidades não se faça nas universidades, se faça o último ano nas viagens, para conhecer o mundo. Ele tem muito a dizer para nós hoje, mas lendo-o no momento dele, vendo como ele expressou o momento dele, e retornar aos clássicos, me valendo de uma frase do pensador português que traduziu Comênio, o professor Ferreira, que retornar aos clássicos é progredir, é avançar, mas não copiar os clássicos, mas lê-los e entendê-los e ser capaz, pelo olhar com o qual eles leram o seu tempo, nós sermos capazes, como educadores, de ler o nosso tempo e de levar esse tempo para a sala de aula, para trabalharmos o conteúdo, para trabalharmos o que é necessário hoje, para o momento, na perspectiva do futuro.